Diagonal da base do cubo, tá? Então, vamos falar um pouquinho como que funciona essa história das diagonais do cubo ou do prisma. Então, suponha que a gente tem esse cubo desenhadinho aqui, tá? E eu quero saber qual é o valor da diagonal HC, tá? Esse segmento aqui em vermelho, que vai do ponto H até o ponto C, da base do meu cubo, que tem aresta 4 centímetros, tá? O cubo, a gente sabe que ele tem todas as arestas iguais. Então, se aqui é 4 centímetros, aqui também é 4 centímetros, e aqui também vai ser 4 centímetros. Então, todas as arestas têm medidas iguais, certo? Então, se eu quero saber qual é a diagonal da base do cubo, o que a gente pode fazer? A gente sabe que a base do cubo é um quadrado, certo? Então, se a gente transportar esse cubo e pegar somente a base dele, tá? A base que é esse quadrado DCGH, tá aqui, ó, DCGH, a gente vai ter esse seguinte quadradinho aqui, em que eu sei que os lados valem 4, tá? E a gente vai ter essa diagonal HC desenhada aqui, para facilitar a nossa visualização, tá? Como eu tenho um quadrado, a gente tem ângulos de 90 graus aqui, ok? E aí, a gente pode perceber que a gente formou um triângulo retângulo, né? Onde essa diagonal que a gente quer descobrir é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo, certo? Então, se eu chamar essa hipotenusa de x, certo? Que é o segmento HC que a gente quer descobrir, eu posso usar o teorema de Pitágoras, porque eu tenho um triângulo retângulo. E o que o teorema de Pitágoras me fala? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras aí, minha hipotenusa é o x, eu vou ter que x ao quadrado é igual a um cateto, que é 4 ao quadrado, mais o outro cateto, que também é 4 ao quadrado, né? Os lados são iguais. Fazendo as potências, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16, mais, de novo, 4 vezes 4, 16. Fazendo essa soma aqui, ó, 16 mais 16, eu vou ter 32. Esse quadrado passa para o outro lado como raiz. Então, eu vou ter a raiz quadrada de 32. A raiz de 32, ela não é exata, mas eu posso fatorar ela. Dividir ela por números primos. 2, 3, 5, 7, tá? Sempre pelo menor que eu conseguir. 32 é um número par, eu consigo dividir por 2. Que vai dar 16. Dividido por 2 de novo, 8. Por 2, 4. Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. O que eu vou fazer aqui com esse monte de 2? Vou tentar agrupá-los de 2 em 2. Então, a cada 2 eu separo 1. Junto 2, separo 1. Esse último aqui embaixo ficou sem grupinho. Isso quer dizer o quê? Que os números que eu consegui separar, eu multiplico. 2 vezes 2, 4. Esse que eu não formei grupo, ele vai manter na raiz. Então, significa que esse 32 fatorado, eu posso escrever como 4 raiz de 2. Tá? Esse é o resultado do x que eu estou procurando. 4 raiz de 2. Ok? Continuando. Diagonal do cubo. O que a gente calculou foi a diagonal da base do cubo, tá bom? Ele estava aqui, ó, na minha base. Era esse segmento que estava na base do cubo. Agora eu também posso calcular o diagonal do cubo em si. Qual a diferença? Olha só, o que eu fiz aqui agora? A diagonal do cubo eu desenhei em azul, que era o HC que a gente estava procurando, certo? A diagonal do cubo vai ser quem? O EC, tá? Que é esse segmento que sai do ponto E e vai até o ponto C, que corta o meu cubo todinho, tá? Então, agora o que eu quero fazer é calcular a diagonal do cubo de aresta 4 centímetros,
Sabendo que o meu HC é 4 raiz de 2, que eu já calculei, né? 4 raiz de 2, esse pedacinho aqui, o HC. E o meu cubo tem arestas 4. É a mesma situação que a gente já tinha, ok? Bom, se a gente verificar, somente essa figura aqui, ó, EH, ó, do EH, C, E, eu formei um triângulo. Tá vendo, ó? E, H, C. Eu formei um triângulo. E também é um triângulo retângulo, tá bom? Em que eu tenho um cateto valendo 4, que é a aresta do meu cubo, né? Porque esse aqui, ó, se esse lado aqui mede 4, esse aqui, ó, do IH também vai medir 4. É uma aresta do meu cubo também, tá? HC. Quem que é o HC? É a diagonal da base, que nós já achamos 4 raiz de 2. E o EC, que é a diagonal do cubo que eu quero descobrir, é a hipotenusa. Então, de novo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Então, hipotenusa x ao quadrado, um cateto aqui é 4 ao quadrado e o outro cateto é 4 raiz de 2, tudo isso ao quadrado. Por isso, eu vou colocar o parênteses, tá bom? É o 4 que está ao quadrado e é a raiz de 2 que está ao quadrado. Vou melhorar isso aí. É o 4 e a raiz de 2 que está ao quadrado. Então, vai todo mundo ao quadrado. Significa que esse potência ao quadrado vale para o 4 e vale também para a raiz. Tá? Então, vamos calcular isso aí. 4 ao quadrado vai dar 16, né? 4 vezes 4. Isso aqui, ó, é quanto? 4 vezes 4 vai dar 16 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que é 2. Então, isso é 16 vezes 2. 16 vezes 2 vai dar 32, tá bom? Então, esse resultado aqui, ó, me dá 32 como resposta, certo? Então, ó, quem é meu x? Meu x é 16 mais 32. E quanto que dá 16 mais 32? Isso vai me dar 48. De novo, a potência vira raiz, então isso é raiz de 48. Mas 48 não tem raiz exata. O que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz com o 32. Como é um número par, dá para dividir por 2. 48 por 2 dá 24. Por 2 de novo, vai dar 12. Por 2 dá 6. Por 2, 6 dividido por 2 dá 3. 3 é um número ímpar, não dá para dividir por 2. Então, eu vou para o próximo número primo, que é o próprio 3. 3 dividido por 3 dá 1. Vou agrupar agora, ó. Esse 2 com esse 2 eu junto, tiro 1. Esse 2 com esse 2 eu junto, tiro 1. O 3 ficou sem parzinho. 2 vezes 2, 4. O 3 que ficou sem parzinho continua na raiz. Significa que o x que eu estou procurando é 4 raiz de 3, ó. Tá aí, 4 raiz de 3. Certo? Continuando. Diagonal do prisma de base retangular. Da mesma forma que a gente consegue calcular a diagonal do cubo, a gente consegue calcular a diagonal do prisma. Tá bom? Então, ó, uma caixa tem o formato de um paralelepípedo reto retângulo, ou seja, de um prisma de base retangular, com medidas conforme a figura. Encontre a medida do segmento BH. Quem é BH? Ó, que vai do B até H, é a diagonal do prisma. Também chamada diagonal do prisma. Dado BE igual a 10. Quem é BE? BE, ó, é a diagonal da base. Então, eu vou precisar calcular a diagonal da base? Não. Mas se eu quisesse, eu conseguiria? Conseguiria, era só aplicar o teorema de Pitágoras. Mas ele me deu essa medida.
Ele já me falou que é 10, então eu consigo. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu sei que eu vou formar um triângulo retângulo aqui, ó. Em que, ó, aqui, HE, ó. HE é a aresta, que mede 24. Tá aqui. EB é a diagonal da base, que mede 10, que ele me falou, ó, tá aqui, certo? E o HB é a diagonal que eu quero saber, que eu vou chamar de X. Tem um triângulo retângulo, esse X é minha hipotenusa. Vou usar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, minha hipotenusa é x ao quadrado, um dos catetos 24 ao quadrado, mais o outro cateto 10 ao quadrado, certo? Então, quem é x ao quadrado? 24 ao quadrado. Se a gente fizer essa conta, 24 mais 24, 24 vezes 24, né? Vai dar 576. Mais 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Isso vai me dar 676. O quadrado vira raiz. Raiz. Se a gente for calcular a raiz, 676, essa raiz é exata e ela vale 26, tá? Então, nesse caso, a raiz é exata, a gente não precisa fatorar. Então, tá aí. Essa é a resposta, ok? Então, o que a gente tinha para falar é isso. Até a próxima aula.